Era 14 de abril de 1912. Sob um céu calmo e uma noite silenciosa, um iceberg de aproximadamente 3 milhões de toneladas se aproximava do caminho do Titanic. Os oficiais tiveram apenas segundos para reagir. Às 23 horas e 39 minutos, o navio atingiu o iceberg. Embora a tripulação acreditasse ter evitado o pior, abaixo da linha d'água, a situação era diferente. A notícia do desastre se espalhou rapidamente. Entre os mortos estavam pessoas influentes e milionários, assim como centenas de imigrantes em busca de uma nova vida nos Estados Unidos. Familiares em choque tentavam entender como o impossível havia acontecido. O Titanic havia sido projetado para ser o navio mais seguro e luxuoso de seu tempo, com compartimentos estanques capazes de conter inundações. Ainda assim, o navio afundou em apenas 2 horas. Prepare-se para explorar os fatos, analisar as decisões que podem ter condenado o navio mais famoso do mundo. Descubra quem ou o que foi realmente responsável pelo seu naufrágio e tente conosco entender o que levou o inafundável a encontrar seu trágico destino. Seja bem-vindo ao canal Documentário Terrestre. 2 semanas após o naufrágio, uma comissão pública britânica iniciou uma investigação para determinar os responsáveis pela perda de mais de 1.500 vidas. Entre as principais testemunhas estavam Bruce Ismay, presidente da White Star, operador de rádio Harold Bride e o segundo oficial Charles Lightoller. Seus depoimentos foram fundamentais para compreender os fatores que levaram à tragédia. 2 anos antes da viagem inaugural, Ismay se reuniu com o designer-chefe Alexander Carlisle. Durante a reunião, discutiram a grandiosidade da escadaria e a altura das anteparas, divisórias usadas para criar compartimentos estanques no casco. Quanto mais altas, maior a segurança, pois a água poderia ser contida em caso de vazamento. Mesmo assim, a decisão foi de rebaixar as anteparas para apenas 3 metros acima da linha d'água. Outro ponto crítico foi o número de botes salva-vidas. Embora Ismay considerasse necessário ter 48 botes, o navio foi equipado com apenas 16, refletindo a crença generalizada de que o Titanic era praticamente inafundável. Um verdadeiro bote salva-vidas em si. Enquanto essas decisões eram tomadas, a natureza seguia seu curso. Um glaciar de 10 mil anos liberou um iceberg de até 75 milhões de toneladas, que começou sua longa jornada pelo Atlântico Norte. Dos 40 mil icebergs que se desprendem anualmente da Groenlândia, apenas uma pequena fração se torna uma ameaça real à navegação. No verão de 1911, o iceberg tinha agora 18 meses e seguia em direção à Baía de Baffin, uma área onde a maioria dos icebergs termina sua jornada. Enquanto isso, a construção do Titanic avançava. Levaria 2 anos para ser concluído, tornando-o o maior objeto móvel já construído pelo homem. A construção naval estava em transição. Máquinas substituíam homens e aço substituía ferro. O casco foi projetado para ser estanque, com placas de aço sobrepostas e 3 milhões de rebites aplicados por uma máquina hidráulica. Nas áreas curvas da proa, os rebites tiveram de ser colocados manualmente. Como os rebites de aço eram muito duros, usaram-se rebites de ferro forjado mais maleáveis, o que enfraqueceu pequenas seções do casco. Embora comum na época, essa escolha teve consequências graves. Durante seu lento percurso pelo Atlântico Norte, a maioria dos icebergs enfrenta armadilhas naturais, baías estreitas e águas rasas que os prendem ou desgastam até que desapareçam antes de chegar ao sul. Mas um iceberg específico,
consegue escapar da Baía de Baffin e continua seu caminho, sobrevivendo ao desafio das correntes e do oceano. Enquanto isso, em Belfast, o Titanic entra em suas etapas finais de preparação. Carpinteiros e artesãos se dedicam a transformar o interior do navio em um exemplo de luxo e sofisticação. Cada detalhe meticulosamente planejado para impressionar seus futuros passageiros. O capitão escolhido para comandar a viagem inaugural é Edward John Smith, veterano respeitado da White Star Line, prestes a se aposentar. Conhecido como o Capitão dos Milionários, Smith era tão prestigiado que figuras ricas e influentes como Guggenheim e J.P. Morgan alteravam suas viagens para estar sob seu comando. Em março de 1912, o navio irmão Olympic precisa de reparos urgentes, forçando o adiamento da viagem inaugural do Titanic para meados de abril, o pico da temporada de icebergs no Atlântico Norte. Contra todas as probabilidades, o iceberg que caiu no mar 2 anos antes chega até a costa leste de Newfoundland, com uma massa colossal de mais de 500 mil de toneladas, mais de 10 vezes o peso do Titanic, avançando cerca de 17 quilômetros por dia em direção às rotas de navegação. O Titanic parte de Belfast rumo a Southampton para embarcar seus primeiros passageiros. O atraso inesperado obriga o capitão Smith a reorganizar a tripulação. O primeiro oficial do Olympic, Sr. Wilde, assume o cargo de primeiro oficial do Titanic. Murdoch é promovido a primeiro oficial, Lightoller torna-se segundo oficial e Blair é convidado a deixar o navio. Em sua saída, Blair leva por engano a chave do armário que guardava os binóculos dos vigias, um detalhe que se revelaria crítico. Uma das raras fotografias do Titanic em Belfast registra o navio próximo à torre de iluminação da ilha East Twin, pouco antes de iniciar sua viagem em mar aberto, no dia 2 de abril de 1912. A imagem foi publicada na obra Titanic Unseen, Titanic and Her Contemporaries, de Senan Moloney. Segundo o autor, a foto retrata o imediato William Murdoch, antes de ser rebaixado para primeiro oficial em 10 de abril de 1912, apoiado contra a amurada no castelo de proa. Moloney destaca que, pela norma da White Star Line, cabia ao imediato permanecer nessa posição durante a saída do porto. Ele argumenta ainda que a postura e o porte físico correspondem a Murdoch, que seria o único oficial naquele ponto do navio. A segunda pessoa presente na cena seria quase certamente David Blair. No close ampliado da fotografia, o oficial posicionado ao centro apresenta forte semelhança com William Murdoch, enquanto a figura à esquerda é possivelmente o segundo oficial David Blair. Na véspera da partida, a British Board of Trade realiza a inspeção final. O Titanic possui 16 botes salva-vidas, cada um com capacidade limitada, o que significa que há espaço para apenas metade das pessoas a bordo, uma medida que, embora insuficiente, atende às normas da época. Quando o Titanic iria deixar o cais ao meio-dia de 10 de abril de 1912, o segundo oficial David Blair já não estava mais a bordo em sua função. Ainda assim, é possível que tenha presenciado a partida. Em abril de 2007, a pesquisadora Sheila Jemima, coautora do livro Titanic Voices, declarou em uma palestra em Southampton que uma figura registrada na famosa fotografia do navio deixando o porto seria Blair. Segundo o estudioso Paul Lee, o negativo original foi ampliado para facilitar essa identificação, provavelmente com o apoio de uma foto da família de Blair. Ele lembra também que havia contato entre os parentes e a cidade, já que as chaves de Blair foram cedidas à Câmara Municipal de Southampton para exposição em seu museu marítimo.
O navio deixa Southampton com cerca de 600 tripulantes e mais de 1.500 passageiros. Entre eles estão milionários de primeira classe, mas também emigrantes de terceira classe, que buscavam uma nova vida nos Estados Unidos. Após embarcar passageiros na França e na Irlanda, Smith planeja atravessar o Atlântico em 6 dias, mantendo velocidade constante de aproximadamente 19 nós, ou seja, 35 km por hora. Ciente do risco de colisões com icebergs na primavera, ele escolhe uma rota mais ao sul, afastando-se das áreas conhecidas por concentrarem gelo. Enquanto isso, o iceberg gigante continua sua deriva para as Grand Banks, ainda 4 vezes maior que o Titanic. Apenas uma pequena parte de sua massa está visível acima da água, reforçando a metáfora de que a maior parte do perigo permanece invisível, submerso. Na época, os navios dependiam de avisos de gelo vindos de outras embarcações e da vigilância dos vigias. Com os mastros de 60 metros, o Titanic utilizava um sistema de rádio capaz de se comunicar com outros navios a até 600 quilômetros de distância. Jack Phillips, operador principal, recebe alertas de gelo de embarcações a oeste, o primeiro deles do navio Caronia, indicando uma área de icebergs a 1 dia de distância. Ele trabalha em turnos com Harold Bride, seu assistente. Ambos são funcionários da Marconi e não do Titanic, e ganham a vida transmitindo mensagens de passageiros e mantendo contato com outros navios. Quando mensagens chegam ao capitão, Bride as leva pessoalmente em envelope fechado. Senhor, haverá um exercício de botes salva-vidas às 11 horas? Sim, senhor. Senhor Capitão Smith, obrigado. Certo, senhor. Avisos de gelo eram comuns na primavera, e a região mencionada pelo Caronia estava distante do Titanic. Mesmo assim, o capitão cancela os exercícios com botes salva-vidas, sem explicar o motivo, deixando a tripulação sem treinamento para emergências. Enquanto Smith se concentra em seu sermão, o iceberg gigante segue seu caminho rumo ao sul, sobre as Grand Banks, empurrado pelas correntes geladas do Labrador. Naquele dia, o Titanic recebeu diversos avisos de gelo. O segundo, enviado pelo Baltic, indicava a presença de icebergs e possuía o prefixo MSG, mostrando que era de extrema importância para o capitão Smith. Seriam 5 avisos ao longo do dia, mas este seria o último que chegaria às mãos do comandante. Às 14 horas, o capitão entregou a mensagem a Bruce Ismay. Anos depois, o inquérito investigativo sugeriria que Ismay pressionava para que o cronograma fosse mantido, mesmo diante de avisos de gelo. Na ocasião, Ismay respondeu que todos estavam cientes do perigo, mas que atravessar rapidamente a região gelada poderia ser mais seguro do que reduzir a velocidade e arriscar neblina. Entre oficiais e passageiros, a autoridade do capitão era absoluta. Sua palavra era a lei a bordo. O Titanic seguia inicialmente rumo ao sudoeste, afastando-se dos icebergs. Por volta das 17 horas e 30 minutos, estava previsto mudar de direção para oeste. No entanto, devido ao aviso anterior do Baltic, a mudança foi adiada em 20 minutos, permitindo que o navio viajasse mais ao sul, em direção às águas quentes do Gulf Stream, evitando a área de gelo. O Gulf Stream carregava consigo águas quentes que podiam atingir 18 graus Celsius. Sob essas condições, icebergs se deterioravam rapidamente com o bater das ondas. Um iceberg médio poderia desaparecer em apenas 10 dias. Ironicamente, essa decisão acabou colocando o Titanic em rota direta para o iceberg. Em 1912, um fenômeno raro permitiu que icebergs se movessem mais ao sul do que se pensava. A corrente fria do Labrador circundava o iceberg, formando uma camada protetora que o isolava do aquecimento do Gulf Stream, retardando seu derretimento. A trajetória do iceberg dependia da interação entre essas correntes. Se o Gulf Stream se movesse mais ao sul,
A água fria poderia se estender para os caminhos de navegação, até latitudes próximas à de Filadélfia. Enquanto isso, Phillips descansava na cabine ao lado da sala de rádio e Bride operava o equipamento. Ele ouviu a mensagem do Californian, alertando sobre 3 grandes icebergs na latitude 42 norte e longitude 49 oeste, diretamente no caminho do Titanic. No entanto, Bride não respondeu de imediato e entregou a mensagem a um oficial da ponte. Nenhum dos oficiais sobreviventes recorda ter recebido ou agido com base nessa mensagem. Assim, o Titanic prosseguiu em linha reta rumo ao perigo. Naquela noite de 14 de abril de 1912, o mar estava totalmente calmo e sem lua, condições que dificultavam a visualização de icebergs à distância. Pequenos icebergs, chamados growlers, eram especialmente perigosos. Esses blocos baixos, do tamanho de um carro, eram quase invisíveis à noite, embora menores que icebergs tradicionais. O Titanic avançava a 21 nós, cerca de 700 metros por minuto. Os vigias acreditavam que poderiam detectar um growler a 1 ou 2 milhas de distância. Mas o iceberg que se aproximava tinha 30 metros de altura, equivalente ao cesto de vigia, tornando a colisão praticamente inevitável. Às 19h20, Bride terminou de registrar as mensagens dos passageiros e interceptou o 5º e mais crítico aviso de gelo, enviado pelo SS Mazaba, que indicava a localização exata de uma área com icebergs, agora a 80 quilômetros do Titanic. A mensagem não possuía o prefixo MSG e Phillips a interpretou como não urgente, retornando ao envio de mensagens normais. O navio mais próximo, o Californian, havia parado devido ao gelo. No entanto, seu operador de rádio, Cyril Evans, irritado com as transmissões do Titanic, sobrepôs sua mensagem com sinal mais potente. Enquanto a noite avançava, Phillips, ocupado registrando as mensagens dos passageiros, respondeu ao operador de rádio do Californian, pedindo que suspendesse os avisos de gelo até que ele terminasse seu trabalho. Quem está enviando relatórios de clima? Cale a boca! Ainda estou lidando com essas mensagens. Estou ocupado trabalhando com Cape Race. Que droga! É aqueles idiotas do Californian? O California, então, desligou seu equipamento de rádio para a noite, deixando o Titanic sem contato com o único navio a menos de 2 horas de distância. Por volta das 23h30, o iceberg estava a apenas 6 quilômetros do navio. A 40 km por hora, o Titanic colidiria em cerca de 10 minutos. Neste momento, a decisão do oficial Blair de levar consigo as chaves do armário dos binóculos se mostrou crítica. Os vigias, Fleet e Lee, só podiam contar com a própria visão. Me explique, meu senhor, se houvesse binóculos no cesto de vigia, você os teria usado? Constantemente, sim. Se fosse necessário ter binóculos, não deveria ter ido ao convés ou chamado alguém para avisar que não tinha? Não fiz. Você acha que se tivesse binóculos poderia ter visto o iceberg mais cedo? Certamente. Quanto antes? Tempo suficiente para o navio se afastar. Então, com binóculos poderia ter feito a diferença entre segurança e desastre? Sim. A apenas 100 metros do Titanic, o iceberg se aproximava rapidamente. O mar estava completamente calmo e, sem binóculos, era praticamente impossível detectar o gelo antes que estivesse sobre o navio. Iceberg à frente! O comandante Murdoch reagiu instintivamente, colocando os motores em ré e tentando manobrar para desviar.
Com testemunhos de sobreviventes, um relato chamou a atenção. O foguista-chefe Frederick Barrett, que estava na casa de caldeiras número 6, descreveu a água entrando no porão de carga acima da placa da casa de caldeiras. A descrição indicava que o dano não ocorreu por fratura das placas, mas sim devido a falhas nas juntas, possivelmente nos rebites que uniam as chapas de ferro e aço. Em 1998, 46 rebites foram recuperados do Titanic, para entender de que material eram feitos e como reagiriam sob pressão. Alguns eram de aço, outros de ferro forjado. Experimentos revelaram que, quando submetidos à pressão da colisão, os rebites de ferro forjado se quebravam um a um, permitindo que o casco se abrisse como um zíper e a água inundasse rapidamente o navio. Mesmo sabendo que o ferro forjado era 30% mais fraco que o aço, ainda deveria ter suportado o impacto. Através dos arquivos preservados da Harland & Wolff, em Belfast, descobriu-se que, em vez de usar o ferro número 4, mais puro e de melhor qualidade, os construtores haviam utilizado ferro número 3, de grau inferior, com maior concentração de impurezas. Era um detalhe que, combinado com a colisão, contribuiu para o desastre. Quando a colisão aconteceu, as portas estanques foram acionadas imediatamente. O problema é que, com os rebites cedendo, as chapas do casco se abriram, permitindo que a água invadisse os compartimentos com violência. Pouco depois da meia-noite, Thomas Andrews, o projetista-chefe do Titanic, foi chamado para avaliar a situação. Diante do presidente da companhia, Bruce Ismay, ele não hesitou. O navio não vai resistir. Dentro de 2 horas estará no fundo do Atlântico. Ismay ficou em choque. Afinal, os cálculos apontavam que a embarcação poderia flutuar mesmo com 4 compartimentos inundados. Mas Andrews trouxe a realidade. Eram 5 compartimentos já alagados e nada poderia conter o avanço da água. Os passageiros, no entanto, ainda acreditavam que a situação estava sob controle. O que eles não sabiam é que o navio estava recebendo 400 toneladas de água por minuto. O peso arrastava a proa cada vez mais para baixo, fazendo a água transbordar de um compartimento para o outro em sequência. Uma decisão anterior de Ismay, que exigiu a redução da altura dos anteparos para dar mais espaço interno ao navio, agora se mostrava desastrosa. Se os anteparos fossem mais altos, cada seção inundada isolaria melhor o avanço da água, retardando o afundamento. Mas com a altura reduzida, a catástrofe foi acelerada. Havia, porém, uma exceção. O anteparo de colisão na proa, que não havia sido reduzido. Os engenheiros confiavam que, em caso de acidente frontal, ele seria suficiente para proteger a embarcação. E, de fato, talvez se o Titanic tivesse atingido o iceberg de frente, o navio resistisse, como ocorreu com o SS Arizona em 1879, que sobreviveu a uma colisão direta graças a esse mesmo recurso estrutural. Enquanto isso, na sala de rádio, os operadores Jack Phillips e Harold Bride se revezavam no envio de mensagens. À 00:40, o capitão Smith ordenou que fosse transmitido o sinal de socorro CQD e também o novo código internacional SOS para aumentar as chances de resposta. O transmissor do Titanic tinha alcance de até 740 quilômetros. Mas a esperança real estava no SS Californian, que se encontrava a apenas 32 quilômetros de distância. No entanto, como Phillips havia dispensado o contato daquele navio horas antes, irritado com os relatórios de gelo,
O operador do Californian desligou o rádio para descansar. Outros navios responderam, mas estavam longe demais. O Frankfurt, por exemplo, encontrava-se a mais de 100 quilômetros, incapaz de ajudar. A primeira boa notícia veio do Carpathia, que retornou imediatamente e partiu em direção às coordenadas do Titanic. Mas havia um problema. A distância era de quase 96 quilômetros e sua velocidade máxima permitia chegar apenas em 4 horas. O Titanic, como alertara Andrews, não duraria mais de 2. Sabendo disso, o capitão Smith ordenou o início do embarque nos botes salva-vidas. A ordem era clara: mulheres e crianças primeiro. Mas o oficial Lightoller interpretou a instrução de forma inflexível, impedindo até mesmo homens que poderiam ocupar lugares vagos. Como resultado, muitos botes desceram ao mar com metade da capacidade. Bruce Ismay, que inicialmente ajudava a organizar a evacuação, acabou embarcando em um dos últimos botes disponíveis. Sua decisão seria duramente criticada pela opinião pública. No convés, restavam ainda mais de 1.600 pessoas quando o último bote foi lançado. O Titanic tinha menos de 30 minutos de vida. Enquanto isso, Jack Phillips permanecia em seu posto, insistindo em manter contato com o Carpathia até os últimos instantes em que o navio ainda tinha energia elétrica. O destino do Titanic já estava selado. A questão agora era apenas quem sobreviveria ao frio brutal do Atlântico Norte até que o resgate chegasse. Enquanto a noite avançava, o caos tomava conta do Titanic. Embora houvesse coletes salva-vidas suficientes para todos, a desorganização no convés fez com que muitos ficassem sem. Harold Bride, um dos operadores de rádio, relataria mais tarde o caso de um trabalhador da casa de máquinas que, em desespero, tentou arrancar o colete de outro homem para ter alguma chance de sobreviver. Pouco depois, o capitão Edward Smith foi visto pela última vez na ponte de comando. Ele permaneceria ali até o fim, cumprindo a tradição de ir ao fundo junto com sua embarcação. Duas horas após a colisão, o Titanic desaparecia sob as águas geladas do Atlântico Norte. Bride foi arrastado pela corrente junto a um bote desmontável que se soltou da amurada. Seu colega, Jack Phillips, permaneceu no convés até o último instante. Bride sobreviveu, mas seu companheiro de transmissões jamais seria visto com vida. Os que caíram na água enfrentaram um inimigo ainda mais implacável que o naufrágio. O frio. A temperatura próxima ao congelamento causava choque imediato, desorientação e rápida perda de forças. Em 15 minutos, a maioria já não conseguia se manter à tona. A morte, seja por afogamento ou por hipotermia, era quase inevitável. Bride e o oficial Lightoller conseguiram escapar desse destino agarrando-se a um bote virado. Mais tarde, foram resgatados por outro barco salva-vidas. Mas para cerca de 1.500 pessoas, não houve salvação.
O navio de resgate Carpathia chegou apenas ao amanhecer, 2 horas depois do naufrágio. Conseguiu salvar os sobreviventes. Das 1.523 vítimas, apenas 328 corpos foram recuperados, a maioria levada para Halifax, no Canadá. Muitos não puderam sequer ser identificados e receberam apenas um número em suas lápides. As investigações oficiais concluíram que o Titanic navegava em velocidade excessiva em uma região de gelo, mas consideraram que a tripulação não agira de forma negligente, apenas seguindo os padrões da época. Recomendou-se, dali em diante, que os navios levassem botes salva-vidas em número suficiente para todos a bordo. Ainda assim, muitos consideraram o inquérito uma manobra para encobrir culpados. O presidente da companhia, Bruce Ismay, foi poupado oficialmente, isentado de responsabilidade sobre a velocidade do navio ou sobre o projeto. A imprensa, porém, foi implacável. Ismay foi acusado de covardia por ter ocupado um lugar em um bote, renunciou ao cargo meses depois e morreu aos 74 anos. O relatório final não citou fatores cruciais: a redução da altura dos anteparos, a escassez de botes, as mensagens de gelo ignoradas, o rádio do Californian desligado, a ausência de binóculos no posto de vigia. A coincidência mais sombria é de que o iceberg se formava no mesmo período em que o Titanic estava sendo construído, viajando muito mais ao sul do que se julgava possível. Somente quase um século depois, os cientistas confirmariam a falha estrutural oculta no casco do Titanic. Rebites frágeis que cederam sob a pressão do impacto e permitiram que o navio se abrisse como um zíper. Foi esse detalhe, aparentemente insignificante, que condenou a embarcação a afundar em apenas 2 horas.